E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 23 do Cartola. Bom, já faz um leve tempinho desde a última rodada. Na rodada 22, o time aqui do vídeo, o LF Feminino, fechou com 78 pontos. E sim, a pontuação poderia ter sido melhor se eu tivesse mantido a formação de 3 zagueiros no 3-4-3, acabei trocando por laterais, a pontuação caiu um pouquinho, troquei o meu goleiro também, eu estava com o Arcanjo, troquei pelo Brasão, o Arcanjo foi muito bem, mas enfim, eu acho que de modo geral gostei do time, gostei do desempenho e da minha pontuação. E vocês, quantos pontos fizeram? E sobre a rodada 23, o mercado aqui do Cartola fecha neste sábado às 3h59 da tarde, 2 jogos abrem a rodada. O Grêmio recebe o Mirassol e o Fortaleza, o Vitória, ambos os jogos às 4 horas da tarde. De um modo geral, eu acho que os jogos estão meio difíceis nessa rodada, tá? Confrontos equilibrados, mas é aquilo que eu sempre comento com vocês. Independente de confronto, tem aqueles jogadores de muita segurança e de média básica. Então, em rodadas difíceis assim, sempre muito importante priorizar esses nomes. De olho nele para a rodada 23 aqui do Cartola. E a regra, como vocês já sabem, é sempre de indicar um nome diferente, menos escalado na rodada. E o indicado da vez é o Juninho Capixaba, lateral do BRB Bragantino, que joga em casa diante do Sport, último colocado do campeonato. No momento, o Capixaba aparece como dúvida, afinal ele tá voltando de lesão. A média geral do Juninho é de 8,26, sendo a média mandante de 8,35. 29 desarmes, 1 gol marcado, é um lateral sempre muito participativo e muito regular. Acredito que pelo fato de aparecer como dúvida, talvez não seja tão escalado e assim se torne um diferencial na rodada. E aí, vai escalar? E agora sim, sem mais delongas, a escalação prévia do meu time Olé Feminino para a rodada 23 do Cartola. E eu começo pelo goleiro escolhido para a rodada. Eu optei pelo Brasão, goleiro do Santos, que enfrenta fora de casa o Atlético Mineiro. É um goleiro de muito custo-benefício, custa menos de 7 cartoletas. É o segundo goleiro com mais defesas aqui no Cartola, um total de 78 defesas. Enfrenta o Atlético Mineiro, que é um time que tem volume de jogo, um time que finaliza bastante, então ele não fica refém do SG, mas sim das defesas. E o ponto importante é que na última rodada eu indiquei o Arcanjo e ele foi muito bem diante do Galo, fez 6 defesas. Então eu tô na expectativa de que o Brasão também consiga um bom desempenho e ele será o meu goleiro para a rodada. Em uma lateral, é claro, o Juninho Capixaba, que foi a minha dica aqui no quadro de olho nele, lateral do RB Bragantino, que enfrenta o Sport, sempre muito cartoleiro, muito regular. É claro, aquela ressalva, ele aparece como dúvida, porém como sugestão, dá para escalar no banco de reservas o Vanderlan, que é a dúvida ali, Capixaba ou Vanderlan. E o Vanderlan também é um cara aí de cartola de média básica. Em relação ao Capixaba, a média mandante dele é de 8,35. E o meu outro lateral será o Paulo Henrique, do Vasco, que enfrenta em casa o Ceará. O PH é um cara bem regular, tem aquela média básica no Cartola, tem um gráfico bem verdinho também, para quem quiser visualizar o desempenho do PH, dá uma olhadinha no gráfico dele. É um cara que entrega média básica em relação aos números. 14 jogos disputados, 48 desarmes, média geral de 7,65. É um dos destaques aqui na lateral neste ano do Cartola. E eu fecho a minha defesa com minha dupla de zagueiros. O primeiro é o Ferrarese, do São Paulo, zagueiro com mais desarmes aqui no Cartola, números impressionantes. É impressionante o desempenho dele desde a chegada do Crespo para o time do São Paulo. 17 jogos, 51 desarmes, é uma média muito alta, então é aquele cara que entrega a pontuação sem o SG. E o meu outro zagueiro, sempre fico na dúvida aqui na zaga, confesso pra vocês.
Então, geralmente, quando eu fico na dúvida, eu priorizo um cara que eu tenho confiança, que é o Gustavo Gomes do Palmeiras. É um jogo difícil diante do Internacional, porém o Palmeiras vem muito bem no campeonato. E o Gustavo Gomes é um cara seguro, que entrega a média básica. O Palmeiras tem uma boa defesa, um time muito forte, principalmente quando joga em casa, no Allianz Parque. Então eu fecho a minha defesa e a minha zaga com o Gustavo Gomes. Meio campo escalado, e é claro que o primeiro nome é do Arrascaeta, do Flamengo. É difícil deixar ele de fora, ainda mais diante de uma temporada tão incrível, de números tão incríveis aqui no Cartola. Tudo bem, eu entendo quem leva em consideração que o jogo seja fora de casa diante do Juventude, o Arrasca é um jogador caro, tá valorizado, mas eu confesso que eu entendo muito mais quem escala ele. Então é claro que ele é o primeiro nome aqui do meu time. Lembrando que o Flamengo é o líder do campeonato. O Arrascaeta já marcou 12 gols na competição, além de 10 assistências. Na segunda vaga aqui do meu meio campo, eu optei pelo Matheus Pereira, do Cruzeiro, que enfrenta fora de casa o Bahia. O jogo será apenas na segunda-feira. O Matheus Pereira é um dos grandes destaques do time do Cruzeiro no Brasileirão, um dos grandes destaques aqui no Cartola também. 5 gols marcados, além de 6 assistências, e é um cara de média básica. Por fim, o meu último meio-campista. Fiquei em dúvida, vejo algumas possibilidades, porém eu gosto muito do Coutinho para a rodada. O Vasco recebe o Ceará, ele vem de boas pontuações e o principal, de boas atuações. 3 gols marcados, além de uma assistência, tem as bolas paradas e, como eu falei, vive uma grande fase aí no time do Vasco, com o Diniz de técnico, então eu optei por ele para fechar o meu meio-campo. Por fim, a parte mais importante, o setor das grandes mitadas aqui no Cartola, que é no ataque. E mais uma vez, eu estou com a dobra do Flamengo aqui no meu ataque, Pedro e Samuel Lino. É um jogo fora diante do Juventude, já mencionei, é um jogo difícil, jogar ali em Caxias é difícil, porém o Flamengo tem o melhor ataque da competição, é um time que está muito bem encaixado, os jogadores estão pontuando muito bem, vivem em grande fase, então eu vou pela lógica, pela liderança do campeonato e mais uma vez com a dobra do Flamengo aqui no meu ataque. Em relação aos números, tá? Pedro tem uma média geral de 8,48, 10 gols marcados, 4 assistências. O Lino, média geral de 11,64, 2 gols marcados e 4 assistências, isso em 5 jogos disputados. O Flamengo tem muito volume de jogo, eu acho muito difícil fugir desses nomes aqui no Cartola e para não correr esse risco eu prefiro dobrar esse ataque aqui no meu time. Por fim, o meu último atacante, que eu também escalei na última rodada, que é o Verratti, atacante do Vasco, é um jogo em casa diante do Ceará. O Verratti tem um grande diferencial que é a bola parada, eu sempre menciono isso porque realmente é um grande diferencial dele. O Vasco vive grande fase, agora classificado na Copa do Brasil. Em relação aos números do Verratti, média geral de 7,94, 11 gols marcados, vários aqui para o Cartola, porém ele já marcou 12 gols na competição, além de uma assistência. Tem o pênalti, que também é sempre um diferencial, e nos últimos jogos ele vem pontuando muito bem. De técnico, por uma questão de cartoletas, eu optei pelo Seabra do RB Bragantino, porém gosto da opção do Felipe Luiz. Para quem tiver mais cartoletas, acho que vale bastante o investimento. Banco de reservas, dá para fazer o hack do goleiro caso queira. Por enquanto eu não fiz o hack, mas no momento ficou assim. No banco, Léo Jardim, goleiro do Vasco. Na lateral, Vanderlan, do RB Bragantino, que é a dúvida com o Capixaba titular, Vanderlan no banco. Zaga com Murilo, do Palmeiras. Meio campo, John, do Bragantino, que é uma boa opção, gosto também para a rodada. E no ataque, como meu reserva de luxo, Vitor Roque, atacante do Palmeiras, que é um cara que vive grande fase, tá com média básica, marcando gol, dando assistência, então ele é o meu reserva de luxo para a rodada. O meu time custou 154 cartoletas. No gol, Brazão, goleiro do Santos, em uma lateral Capixaba, do RB Bragantino, e na outra o Paulo Henrique, lateral do Vasco. Zaga escalada com Ferrarese do São Paulo e Gustavo Gomes do Palmeiras. Meio campo com Arrascaeta do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro e o Coutinho do Vasco. No ataque, uma dobra do Flamengo com Pedro e Samuel Lino, além do Verratti, atacante do Vasco. De técnico, Seabra do RB Bragantino.
Em relação ao meu capitão, fiquei na dúvida, acho que é normal, né? Tantas opções assim na rodada, mas sempre que eu fico na dúvida, principalmente o meu cara da segurança é o Arrasca, então mais uma vez faixa de capitão com o Arrascaeta, meio-campista do Flamengo. E aí, pessoal, o que acharam da minha escalação? Escalaram quantos iguais? Deixem aí nos comentários. É claro que é uma rodada um pouco mais complicada, né? Confrontos equilibrados, difíceis, enfim. Mas é aquilo, priorizei por jogos que eu vejo maior probabilidade de boas pontuações. E o principal, jogadores de cartola, jogadores regulares e que eu tenho uma maior confiança também aqui no game. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu time. E o principal, não esqueçam que é uma escalação prévia. Eu sempre compartilho o meu time final e atualizado no meu Instagram, @CamilaCCampos. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!